Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo. E neste vídeo iremos falar um pouquinho em que ponto que nós estamos da nossa evolução do que a gente estudou até esse momento, tá bom? Então a gente viu aqui a parte de variáveis e os tipos de dados, né? Então variáveis são os locais onde as informações são armazenadas dentro do computador e a gente precisa utilizar as variáveis porque o processador, ao executar qualquer tipo de cálculo ou obter qualquer informação, seja do teclado ou de qualquer outro local, se a gente não armazenar isso em algum local para posteriormente usar, a gente perde essas informações. Então a gente detalhou bastante esse conceito de variáveis. Os tipos das variáveis são a característica da informação que a gente vai guardar dentro dessas variáveis, né? Então, se ela vai ser um número inteiro, se vai ser um número fracionário, se vai ser uma cadeia de caracteres. A parte de entrada e saída de dados, a gente viu basicamente os dois comandos mais utilizados para entrada e saída de dados quando a gente está trabalhando com aplicativos de console. Lembrando que o aplicativo de console é esse que a gente está desenvolvendo na telinha preta, que não tem ainda interface gráfica, não tem botão para clicar, caixinha de texto. Lembrando que o nosso objetivo neste curso, nesse exato momento, é focar no que a gente fala que é o 90% das linguagens de programação, que é a parte da lógica de programação. Depois, em outros cursos, evoluiremos para a parte de desenvolvimento utilizando recursos gráficos, interfaces gráficas, que é o que a gente chama comumente de front-end. Apesar de a gente já estar fazendo um pouquinho de front-end, só que o nosso front-end é na console, então relativamente muito simples, né? A gente está só se preocupando em como exibir os dados, como obter os dados, então é bem diferente do front-end quando a gente fala de aplicações web ou aplicações desktop, que a gente instala no computador, que você precisa instalar ela no computador e tal. A gente falou dos operadores aritméticos, então são os operadores que a gente usa para somar, para dividir, para subtrair, ok? Para fazer os cálculos matemáticos, tá bom? Então, basicamente, a gente está nesse terceiro tópico aqui. A gente vai falar de mais outros dois tópicos, que são os operadores relacionais e os operadores lógicos. E a partir desse momento, quando a gente começar a entrar na parte de estruturas, estruturas de repetição, decisão e estruturas de dados, aí a capacidade de construir algoritmos ela vai saltar bastante, porque a gente vai conseguir escrever algoritmos extremamente complexos. Mas lembrem-se, também vão ser comandos e conceitos novos que vão exigir você, né, ter um pouco mais de estudo, né, de investir um pouquinho mais na resolução de exercícios. Então, até o momento, a gente aprendeu alguns comandos, com esses alguns comandos a gente está fazendo algumas coisas básicas, mas a nossa capacidade de construção de software e de algoritmos mais complexos, ela vai aumentar significativamente quando a gente entrar nos itens de estrutura, tá bom? Então, esse vídeo foi para relembrar o que a gente já viu e também introduzir o conceito que a gente começou a falar no vídeo anterior com um pouquinho mais de detalhes, que é o conceito de constantes, né? Então, quando a gente estava desenvolvendo o algoritmo lá de cálculo de salário do professor, eu introduzi um conceito de armazenamento de dados em memória que eu chamei de constante. Na verdade, eu chamei não, né? Todas as linguagens de programação trabalham com esse conceito de constante. Então, quando você tem uma informação dentro do seu programa que ele não vai ser modificado ao longo da execução do programa, e o que a gente chama de execução do programa? É a partir do momento que você manda executar ele, você clica duas vezes nele, ou você abre o programa, a partir desse momento que o programa foi aberto até o programa ser encerrado, todo o conteúdo que a gente precisa gravar na memória do computador, ele vai ser preservado na memória enquanto o aplicativo estiver aberto. A partir do momento que a gente encerra o aplicativo, todo aquele conteúdo que estava em memória deixa de existir. Então, o conteúdo da memória ele só existe no momento que o software começa a executar, e aí a gente utiliza comandos para poder criar esses espaços da memória, e aí esses espaços na memória eles podem guardar informações até o momento que o programa é encerrado, tá bom? Então, a característica da constante, ela tem uma diferença da variável. Ambos são posições de memória, tá? Tanto a constante como a variável são posições na memória do computador, na memória RAM do computador, que é aquela memória que quando a gente desliga o computador a gente perde as informações, né? Não é a memória secundária, que é o HD, tá? Então é a memória RAM. Então, tanto as variáveis quanto as constantes são posições
de armazenamento de dados dentro da memória RAM do computador. Só que qual que é a diferença básica da variável e da constante? A variável, como o próprio nome diz, ela pode modificar ao longo do tempo, ela pode variar o conteúdo. Então agora ela começa com conteúdo, aí depois eu posso gravar uma outra informação, aí eu posso ler essa informação, aí depois eu posso alterar essa informação por uma outra informação. Então a gente fala que a variável, o conteúdo dela vai sofrendo modificações. Apenas para a gente lembrar, né, deixa eu pegar aqui o próprio algoritmo que a gente estava fazendo antes, vou só inserir um trecho de comando aqui para a gente jogar alguns valores, só para a gente recapitular e fixar bem esse conceito de variável. Né, e lembrar que o conteúdo da variável ele vai sendo modificado ao longo da execução do sistema. Tá? Então, se eu criar uma variável aqui inteiro x, eu posso até falar isso aqui, ó, posso falar que ela vai começar valendo 10. Poderia fazer assim, né, inteiro x igual a 10, ou só fazer inteiro x e depois x é igual a 10. Tanto faz. Os dois comandos vão ter a mesma função. Quando a gente faz dessa forma aqui, a gente fala que a gente está fazendo o quê? A gente está criando a variável e automaticamente inicializando a variável no momento da criação dela, tá? Quando a gente faz assim, inteiro x, e aí depois eu coloco x é igual a 10, aqui a gente está criando a memória, a variável na memória, e aqui a gente está colocando um conteúdo qualquer nessa posição de memória, tá bom? Então, se eu falar que x é igual a 10, e eu vier aqui e colocar um escreva para a gente imprimir o conteúdo na tela, então o valor de x neste momento é x. Então quando a gente executar aqui o nosso programa, o que vai acontecer? Vai sair na tela lá, o valor de x nesse momento é 10. Saiu coladinho aqui porque a gente não quebrou a linha, né? Deixa eu dar um stop aqui. Se a gente tivesse feito uma quebra de linha aqui, aí sai bonitinho. Então, tá lá, o valor de x neste momento é 10, ok? Se eu vier aqui logo depois da execução deste comando e colocar que o x agora vale 11, o que vai acontecer com o 10 que estava gravado lá? Ele some, esse 10 ele é jogado fora e agora a gente coloca o número 11 na memória, nessa posição de memória. Tanto é que se eu mandar imprimir novamente o conteúdo da memória na tela, a gente vai ver que o conteúdo agora não vai ser mais 10, o conteúdo vai ser 11, certo? Então, se eu executar, então, olha lá, o valor de x neste momento é 10. Aí a gente executou esse comando, x é igual a 11, e na hora que eu executei o comando para imprimir de novo o conteúdo na tela, o conteúdo que estava na variável é agora 11 nesse momento. Então, note que o conteúdo da variável está sendo modificado ao longo do tempo, então ele está variando. E eu ainda poderia vir aqui, ó, depois de fazer esses três comandos, eu ainda poderia vir aqui nesse momento e fazer um layer. Poderia vir aqui, ó, colocar um escreva, digite agora um novo valor para a variável x, por exemplo. E eu posso vir e fazer um layer, guarda na variável x, e aí se eu imprimir novamente a variável x, a gente vai ver que ela já está valendo outro conteúdo. Então, olha só, a variável começou valendo 10, por conta desse comando aqui. Aí a gente imprimiu esse resultado na tela, que foi esse resultado aqui. A gente falou que a gente queria agora colocar o valor 11 na variável, e aí depois a gente executou esse comando aqui, que fez sair o 11 na tela. E agora a gente executou esse comando aqui para imprimir na tela, digite agora um novo valor para a variável x, e a gente executou o comando leia. Então, o computador, né, o algoritmo, ele está aguardando que a gente digite um valor. Então, se eu vier aqui digitar 89 e der um Enter, note que a variável x agora está valendo 89. Então, a variável x ela foi trocando o conteúdo dela ao longo da execução do programa. E, obviamente, quem vai dizer se é para trocar, se não é, em que momento que é para trocar, como que é para trocar, aí é o programador, utilizando a lógica de programação, o raciocínio, para resolver o problema que ele está querendo executar, que ele está querendo resolver naquele momento ali, tá bom? Bom, então, e o que é uma constante? A constante é um valor que normalmente não vai mudar. Normalmente não, é um valor que não vai mudar. Não tem a necessidade de mudar por conta da característica do problema que você está resolvendo. Então, por exemplo, no nosso exercício do cálculo de salário do professor, tinha lá 4,5 semanas. Então, o salário do professor era calculado baseado na quantidade de horas que ele trabalhava por semana,
na quantidade de aulas por semana, né, a quantidade de horas, vezes o valor de cada hora, vezes 4,5. Então esse 4,5 aqui é um valor constante, ele não vai mudar. Se eu executar o programa 20 vezes, vai ser 4,5 às 20 vezes. Porque em momento algum, depois da inicialização, depois que eu inicializei o conteúdo da variável, eu não vou precisar trocar. Só que no vídeo anterior, para não entrar no detalhe do conceito a fundo de variável, eu acabei, constante, né, desculpa, eu acabei criando esse valor 4,5 como uma variável mesmo, tá? Tanto é que eu posso trocar isso aqui, ó. Vamos supor que eu venho aqui agora, ó, vamos mudar aqui ao invés de x, vamos colocar aqui, eu vou trocar por semanas no mês. Então se eu vier aqui e colocar semanas no mês, vamos só colocar aqui, o valor é semanas no mês, e aí a gente executar, vai sair lá, 4,5, certo? Se depois disso aqui eu chegar e falar semanas no mês é igual a 5, e mandar imprimir de novo o valor, ele vai ter trocado. Deixa eu ver aqui, semanas... Ah, tá, ok, é um número fracionário, então 5,0. Então, na hora que eu executar aqui, ó, trocou o valor, 5,0, certo? Então, quando a gente quer que realmente esse valor que vai ser gravado tenha uma característica de constante mesmo, que não pode modificar, até para garantir um certo nível de segurança dentro do seu sistema, para evitar que sem querer, durante a programação, você sem querer altere o valor de uma posição de memória que não deveria ser trocado, aí normalmente a gente usa uma palavra reservada, que é const. A gente vem aqui, ó, e coloca a palavra const, que é de constante. Quando eu venho e falo assim, ó, const e a variável, o que acontece? Eu não posso mais trocar o conteúdo. Tanto é que agora aqui ele já está dando um erro. Ó. Ele já está falando, ó, semanas no mês é uma constante e, portanto, não pode ter o seu valor alterado após a inicialização. Então eu não posso fazer isso aqui mais, ok? Então se eu executar isso aqui, vai dar erro, ó lá. Vai dar erro. O nosso compilador, que é o software que vai interpretar o código que a gente está escrevendo, né, a gente vai falar mais à frente o que é o compilador e tal. Então ele não deixa a gente continuar a execução do nosso software, porque eu falei que eu queria usar como uma constante e de repente eu estou trocando esse valor, ok? Então a partir do momento que a gente cria uma constante, utilizando a palavra reservada const, a gente não pode trocar mais o valor. Então se eu tenho certeza que esse valor não vai ser trocado dentro da execução do meu programa, então por questões de segurança, até para evitar que eu, programador, depois de um tempo, ou um outro programador que venha a dar manutenção nesse software, não incorra no risco de alterar esse valor sem querer, então a gente garante colocando a palavra const para garantir que esses valores aqui não possam ser alterados. Aí sim, efetivamente, a gente está usando o conceito de constante da maneira adequada, que é um valor que não pode ser trocado, tudo bem? Mas aí vocês podem se perguntar, Rogério, e se amanhã esse valor trocar 4,5? Se no ano que vem, lá no caso do cálculo dos professores, eu tenho que utilizar o valor como 4,2. Aí a gente teria que vir e alterar o código fonte, que seria esse código aqui do programa, né? Tem que vir aqui e trocar por 4,2, certo? Ou então, na maior parte das vezes, né, essas constantes, a gente lê isso de um arquivo de configuração ou de um banco de dados, a gente vai falar disso mais à frente, ok? Então você troca essa informação fora do sistema, tá? Então esse é o que a gente chama de constante, tá? Então a constante, ela utiliza a palavra reservada const para garantir que esse valor aqui não seja trocado durante a execução do programa, tá bom? Beleza? E só recapitulando, né? Const, eu falei que const é uma palavra reservada. Lembrando, né, o que são palavras reservadas? Esse é um conceito que existe em qualquer linguagem de programação. Palavras reservadas são todas as palavras que a gente utiliza dentro da programação, que são os comandos, as funções, ok? Então são todas as palavrinhas que a gente usa como sendo parte da linguagem de programação. Então essa palavra função é uma palavra reservada dentro do Portugal. A palavra programa é uma palavra reservada. Inclua, biblioteca, início, a própria palavra conste, a palavra inteiro, a palavra real, a palavra escreva, a palavra leia, certo? Tudo isso aqui são palavras reservadas, ou seja, eu não posso usar essas palavras para criar variáveis, para criar funções. A gente não falou de funções ainda, mas
a gente vai ver isso no decorrer nos próximos vídeos, tá bom? Então lembrando que palavras reservadas são palavras que são utilizadas, que fazem parte da própria linguagem de programação que a gente usa para programar, certo? Então, e isso tem um motivo. Depois, na hora que eu estiver explicando sobre o compilador, vocês vão entender a importância do espaço, por que eu não posso colar isso aqui, ó, por que eu não posso deixar juntinho, tá? Por que tem que ter o espaço aqui, por que aqui tem que ter uma vírgula. Quando a gente está chamando o comando aqui, ó, m.arredondar, eu tenho que passar 2 valores, certo? Por que aqui eu não posso colocar um espaço? Por que tem que ser uma vírgula? Isso tudo tem a ver com as características de como o compilador funciona. Mais especificamente, uma funcionalidade que a gente chama de analisador sintático. Tá? A gente vai falar disso mais à frente, que é importante a gente entender como que a programação funciona nos mais mínimos detalhes, tá bom? Então nesse vídeo de hoje a ideia era apenas essa, era falar do conceito da constante, introduzir o conceito de constante da maneira adequada e dar uma revisada até o ponto que a gente está, certo? Então, a gente vai fazer mais alguns exercícios, a gente vai implementar mais alguns programas utilizando apenas os conceitos básicos que a gente viu até agora, e depois a gente introduz mais um pouco de comandos, faz mais um conjunto de exercícios, depois introduz mais alguns comandos e mais um conjunto de exercícios até a gente esgotar todos os conceitos básicos relativos à lógica de programação, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os colegas que estão buscando aí entrar na área de programação, ok? Porque isso vai fortalecer bastante aí e divulgar os nossos vídeos, tá bom? Abraço, até mais!